Fala pessoal, aqui é o Luiz Eduardo e esta é a prosa do Mestre Gui. O nosso convidado de hoje, Francisco Rei Poente. Descobri, a gente sempre acha que no mundo da engenharia civil, impermeabilização, todo mundo é engenheiro civil, mas é meu colega, eu sou calouro dele, né? Engenheiro químico, né, Francisco? Bom, é calor de muito tempo, né, meu amigo? A diferente de idade. Pô, mas o cabelinho já tá ficando branco. O meu tá pior que o teu. Mas olha, muito obrigado pelo seu tempo, né? Você ter cedido esse tempo pra gente. Eu via São Paulo, é verdade, pra gente poder gravar, mas de qualquer forma a gente sabe que é muito corrido. Queria te agradecer imensamente e já queria que você já iniciasse se apresentando. Luiz, é uma honra estar aqui, agradeço imensamente. Aliás, eu fico doido. O que eu vou fazer lá, cara? Não é tão. Não tem muita coisa para contar, mas a gente sempre tenta fazer alguma coisa para contribuir com os outros, né? O que a gente puder, essa nossa missão de vida, vamos chamar assim. Então, eu sou engenheiro químico, como você falou, é muito engraçado, porque a gente entra nesse mundo de impermeabilização, todo mundo civil, e ninguém vai buscar a tua origem. Tô no mercado já há um tempinho, acho que tem umas histórias engraçadas. Eu me sinto muito o patinho feio, o cara fora do mercado de impermeabilização, isso é legal contar, até para muita gente. Eu trabalhei durante 18 anos numa empresa italiana que chama Ecobit, tem um produto famoso chamado Ecoper. Depois de 18 anos eu saí, hoje estou na Suprema, que adquiriu a Denver, que é Suprema, né, como se fala. Suprema, isso aí. Aí a curiosidade de nome, essa é uma coisa que é característica minha desde a época de faculdade. Nunca fui aquele cara mais CDF, mas era um cara muito atento, muito focado, ficava prestando atenção. Então, por exemplo, eu entrei na Suprema faz 10 dias, vai. Primeira dúvida que eu tinha, primeira coisa que eu queria saber, por que do nome? Da onde veio? Por que a origem? Eu acho que essas histórias são mais significativas que uma coisa jogada só. É isso porque é isso. Se você tem uma origem, você consegue contar uma história junto, é mais fácil de você agregar o valor e guardar. O que eu falo que é engraçado, falei aqui quando eu tive outras vezes, a minha história é assim, impermeabilização ninguém sabe e ninguém viu na gente, todo mundo que fez faculdade, eu fiz química, quem fez civil, nunca, todo mundo se queixa no mercado que ninguém tem ideia sobre isso. Eu fiz recentemente, estou fazendo uma pós-graduação no IDD, um baita de um lugar que você conhece melhor que eu também, de engenharia condominial. E a gente estava discutindo que chegou em concreto. E eu pedi a palavra no final da aula lá da pós, comentei para os caras, vocês têm tanta preocupação, tem tanta gente boa, tanta gente estudando concreto como deve ser feito, e a causa dos maiores problemas que acontecem no concreto é devido à água, que envolve a impermeabilização, e ninguém se preocupa com a impermeabilização. Não é um contrassenso? Então, é exatamente esse tipo de coisa que eu acredito. Então, de trajetória minha, o que é legal assim, como os outros, eu não sabia nada de impermeabilização. Durante um período da minha carreira, foi por poucos lugares que eu trabalhei na Rodia, Pirelli, depois tive um negócio de sapato com meu pai muitos anos. E Olha, depois. curioso, hein? Tive 4 lugares na minha vida, é legal, Luiz, entendeu? Outro dia eu tive que fazer, depois de sair de 18 anos de uma empresa, fiz um currículo, né? Não sabia mais fazer. Aí foi botando, tem 4 lugares, dos antigos mesmo, aqueles que trabalhavam 20 anos em cada Que lugar. legal. E trabalhei com sapato, e depois tive uma boutique de cerâmica. Foi a minha primeira. Olha só, Tudo gente. mudado. Foi a primeira notícia de impermeabilização. Por quê? Porque as pessoas compravam naquela época pastilha de vidro para botar em banheiro, em piscina, porque tinham que reformar, porque tinham tido problema com água. Então, para mim, impermeabilização é sinônimo de problema, né? Aí já fiz mil. Olha só. Já fiz mil coisas de impermeabilização no IB, lá quando a gente participa. Para assessoria de imprensa, eu falei, começa do nome errado. Impermeabilização. Difícil de escrever, difícil de falar. Boa, simplifica, fala ímper, fala alguma coisa mais positiva. Verdade, né? A gente vê as pessoas às vezes vai falar rápido em impermeabilização e sai outra palavra, E né? para escrever? Para escrever também, Para né? Já vi escrever, quando você coisas bota hiper, no corretor. hiper. Já viu? Não, em vez de hiper. Hiper. Não, impermeabilização você troca Hipermeabilização. as letras. Então eu já vi algumas Que coisas sobre coisa. isso, mas eu achava que Legal. o nome te traz contra, né? Aham. O que você fez na Rod? Curiosidade. Puta, a Rodia foi meu sonho de consumo. Eu fiquei apaixonado pela Rodia quando eu fui. Eu tinha acabado de estar me formando. Porque engenharia química, né? A empresa também. Não, mas era muito legal, porque eu tava na Rodia, cara. Assim, quando eu fiz Mauá, eu fiz engenharia química na Mauá. Fui Legal. maquinzista a vida inteira e depois fui para Mauá, circunstancialmente. E foi o ano que a Mauá queria sobrepor a Poli. Então a gente tinha não sei quantas 1000 horas a mais que o curso equivalente da Poli. Resultado, você não conseguia fazer estágio nenhum, só no 5º ano.
Por não ter tempo. Não ter tempo. Porque você Entendi. tinha umas janelas, a Mauá era longe, você tinha umas janelas entre aulas. Você tinha aula até 1 hora da tarde, depois tinha aula das 4 às 7. Você Nossa, não como conseguia é que fazer faz nada. estágio? E aí pintou uma vaga na ROD, então eu estava no 5º ano e fiz um trabalho na ROD, era em segurança industrial. E era muito legal. Foi o primeiro lugar que você estava estudando para se formar e você via que o pessoal te considerava como um pré-engenheiro. Então eu sou muito grato. Aprendi muito lá. Infelizmente foi uma época que não teve contratação, era uma época no Brasil difícil. E eu acabei não ficando. Mas, puta, foi uma escola. Uma escola. E trabalhei com a parte de segurança industrial. Então, a gente era um departamento que ficava na Ponte João Dias, no centro empresarial. A Rodia, naquela época, era o grupo francês mais famoso do Brasil. Depois surgiu o Carrefour, né? E tinha um prédio inteiro, era o bloco bem inteiro. E a gente fazia assessoria para segurança industrial para as fábricas da Rodia do Brasil. Então, Que tinha uns legal. putas estudos assim, muito legais. Teve, por exemplo, foi lá que eu aprendi que existia explosão de pó que eu não sabia que existia. Que era nos silos que detonava, era uma coisa. Então eu aprendi muito, foi uma escola de engenharia, apesar de eu não ser engenheiro formado, mas foi muito legal. Fiquei pouco tempo, mas aprendi muito. Que legal. E aí, voltando à história da impermeabilização, Luiz, então quando eu estava com essa loja de cerâmica, era assim: preciso pastilha para reformar meu banheiro, porque vazou do apartamento de cima, vazou. Então, vazou era problema, o nome já, né? Aí quando eu entrei em impermeabilização, o próprio cara, que era um amigo meu, que me trazia alguns produtos italianos, ele abraçou um produto aqui no Brasil, que estava começando a vir para o Brasil, que era um produto, uma membrana, e que é um mercado diferente do que a gente existia, né? E eu fechei minha loja de cerâmica, por circunstâncias, não estava conseguindo mais mantê-la, né? E ia para o interior, ia fazer outra coisa, ele me chamou para trabalhar com impermeabilização com ele, né? Porque ele me conhecia há muito tempo, ele fornecia para mim e inverteu o papel, virou meu chefe. E quando eu entrei no mercado, puta, eu só sabia isso de impermeabilização. Eram os caras que iam na loja comprar revestimento porque tinha dado pau. Aí eu aprendi, então sou muito grato com todos, porque não tive uma escola, fui olhar na faculdade, acho que nem você, acho que se a gente tem uma folha de algum livro que fala isso é impermeabilização, é muito. E É, aí, não não tem. sei se você teve, eu não me A lembro. engenharia química, bom, pelo menos a engenharia química que eu fiz, eu nem deveria chamar ela de química, ela é uma engenharia de processos industriais, né? Assim, você tem umas 7, 8 químicas lá, então você não pode se chamar de química industrial, Sim, né? Mas ele é mais processo de otimização de indústria. de indústria para reações químicas, basicamente isso. O meu Então, muito a impermeabilização, O meu muito parecido. Eu me lembro que tinha um livro lá que tinha, por exemplo, quando eu fui trabalhar na Pirelli, por exemplo, foi a mesma coisa. Eu fui trabalhar na Pirelli, puta, eu fiz uma entrevista, falei, borracha, pneu. Aí tinha um livro que tinha uma folha e meia que falava de borracha. Quando eu cheguei lá desesperado, né? Era molecão, né? Falei, os caras vão perguntar, eu não sei nem o que fala, né? Aí o cara chegou pra mim, a primeira coisa que ele falou, ó, não se preocupa que aqui ninguém sabe nada de borracha, você vai aprender aqui. E boa, impermeabilização é é parecida. muito parecido, concordo. Só que ninguém fala pra ninguém, entendeu? Então, e aí começam os problemas. E eu me senti assim, era uma empresa italiana que trazia um produto diferente do que é o mais vendido no mercado de impermeabilização e produto importado. Então foi um aprendizado. Então aí eu sou, como eu falo, eu sou muito grato às pessoas que estavam à minha volta. Por mais curiosidade que eu tivesse, era assim, eu ia numa obra e não sabia o que que era. Por que que é isso? E os caras tinham paciência depois, isso é por causa de. Viam que não. Era uma curiosidade sadia, eu queria entender para poder me defender. Então eu me sentia como na terra de gigante, entendeu? Todo mundo falava de manta asfáltica, de asfalto, esses produtos que são os básicos da impermeabilização e eu estava correndo na contramão e sem conhecer a impermeabilização. Então eu acho que a gente aprende muito se você quiser ouvir e se você tiver pessoas que com humildade você pede para te ajudar, você guardando, você consegue aprender. E isso falta, porque a gente não tem uma formação acadêmica É verdade. e a gente tem esse gap muito longo entre as pessoas novas que estão se formando e os especialistas antigos, que é uma coisa que sempre me incomodou. Também. Você teve o exemplo na própria pele, né? É. Você sabe, existia uma diferença muito grande, porque essa impermeabilização ficou preconceituada, né? Ninguém quer fazer. Não existia curso de impermeabilização, ninguém quer se aperfeiçoar em impermeabilização, virou uma profissão, entre aspas, meio marginal. Entendeu? É. Então, você vê, o advogado é famoso, os engenheiros já têm essa dificuldade, entendeu? Impermeabilização, pior ainda. Eu ainda brincava, falava, meu filho vai seguir a carreira de impermeabilização. Puta, é uma tragédia. Meu filho vai virar advogado ou médico. Você abre uma champanhe, entendeu? Então, o conceito que foi dado é como eu falava do concreto. A impermeabilização virou o patinho feio da história.
Então, eu sentia muito isso na pele, ainda mais vindo com produto importado e não um produto convencional de mercado. E aí a gente começou a fazer um trabalho junto, claro, com todo mundo, de tentar entender. O produto era muito legal, o mercado foi muito receptivo, as pessoas foram muito receptivas, de tentar trilhar um caminho e começar a entender um pouquinho de permeabilização, para não passar feio, né? Não fazer feio. Foi mais ou menos isso. Bom, o que você está querendo dizer basicamente é que assim, né, o Brasil é um país que desde a final da década de 70, 80, abraçou o asfalto, né? Largou outras tecnologias e É isso abraçou aí. absurdamente o asfalto. E com a evolução principalmente de argamassas, né, os revestimentos argamassados, surgiu aí a argamassa polimérica para impermeabilização, que antes era feita moldada, né? Sim. Você tinha que fazer o traço com aditivo e hoje você tem o produto pronto da fábrica, né? E a gente, no episódio anterior com a Fabiola, ela contou que são produtos que já têm o certificado, né, do IBELC e que as membranas vão passar em breve, né, assim que as normas, acho que já tem, a de membrana acrílica já Já tem, acabou, já né, tem. já liberou, né, acho que de poliuretano também. A parte 1 do poliuretano, sim, Isso tá já. voltando à parte A 2. 2 acho que deve ser de trafegável. A 2 é estacionamento, trafegável. Estacionamento, exato. Então, assim, são produtos que também vão passar por certificação, mas é muito comum, acho que das regionais que eu participo, é muito comum manta, argamassa polimérica. Manta, argamassa polimérica. Fica muito assim ainda. Olha só, ainda a gente tem isso. Mas como as membranas começaram a tomar mais espaço, né? Luiz, assim, eu vim de uma escola de membrana, então por Sim, isso que eu te falo, o meu aprendizado foi no campo, na prática, com aplicador, com sim. projetista, quem podia me ajudar, eu era curioso, eu falava, por que isso? Minha dúvida era sempre os porquês, não era nada contra, ao contrário, eu queria entender. O asfalto é um mercado muito maduro, é o líder de mercado mundial, aqui no Brasil também, mas é um mercado maduro, então eu percebi muito isso, a sensação que eu tenho é assim, a diferença que a gente tem hoje em dia no mercado, de impermeabilização, agora comentando como um todo, o mercado maduro ele está consagrado, que é o que você falou. É o asfalto e o polimérico que virou um vício de especificação. Qualquer coisa que eu não Isso. faço com asfalto, tem um polimérico que É isso me. aí. É isso aí. É isso aí. Entendeu? É Então isso aí. você tem esses dois que correspondem, vamos sentir, 70%, 80% do mercado. É um mercado maduro consolidado. Então, aí é importante, como a Fabiola falou, por exemplo, as empresas que têm essa certificação. Eu era coordenador da Câmara dos Fabricantes do IB na época que entrou o programa. O PQIB veio através de um questionamento de uma grande amiga nossa, projetista, porque ela estava especificando produtos que talvez não passassem nos critérios de norma, e criou-se o PQIB. E, aliás, agora fazer um merchan, não gosto de fazer isso, mas tem que falar. Da época eu falava, não estava nem nessa empresa. Poucas empresas tiveram certificação em todos os produtos. E eu achava isso muito legal. No caso, a Suprema foi uma das que teve que até eu que estava de fora me surpreendi. Falei, pô, pegou em tudo, cara, legal, porque foi o que tinha, era mais consagrado que eles conseguiram fazer o PQIB para dizer para a construtora, ó, não precisa se preocupar com o teste, o PQIB te garante isso. E o programa está evoluindo agora para membranas e para É tudo, muito né? legal essa ideia, né? A A ideia ideia é é muito de boa. outros setores, mas é muito importante. E o que queria te comentar uma coisa engraçada que eu queria ouvir tua opinião sobre isso. Se o mercado é consolidado entre a argamassa polimérica e manta, 80%, 70%, o que for desse mercado, a briga está bem direcionada e quem controla isso é o fornecimento do petróleo, é o CAP. É o Não vai cap. mudar, entendeu? Esse mercado está meio consolidado. A polimérica um pouquinho mais, um pouquinho menos. Os outros 20 é que vai fazer a grande diferença. Porque se eu conseguir melhorar nos outros 20, vamos dizer que seja 80 e sobrou 20, se eu melhorar bem nos outros 20, eu me destaco. Eu viro um líder de mercado, não por onde eu já estou consolidado, mas pelo que eu consigo acrescentar naqueles 20 que ficaram Sim, esquecidos. sim, sim. E aí começa a entrar membrana, começa a entrar poliuretano, começa a entrar outras tecnologias que de fora vieram para cá Sim. e começam a ganhar espaço de um mercado que não é maduro. Então eu vivi isso muito na pele. Verdade. Você ficou um bom tempo com esse tipo, com Né? membranas acrílicas e também de poliuretano, né? No final, poliuretano, mas era Ele assim, veio Luiz, depois. era muito engraçado. Eu me sentia assim, o cara que tinha uma arma só, isso falado, abraço, o grande mestre Granato que falou isso para mim, eu fiquei muito lisonjeado quando ele falou, quando eu saí da empresa que eu tava. Falou, cara, respeito você porque você foi um cara que foi pro mercado com uma única arma que você tinha. Você mudava a bala de vez em quando, era uma bala de prata, uma bala de ouro, mas era uma arma só. E você enfrentava gente que tinha um arsenal de armas.
Hoje em dia eu vejo onde eu tô, é um arsenal de armas perto do que eu tinha. Então foi uma luta. E você se destacou, né? Não, Sim, você se não, destacou. eu não, acho que todos destacaram, o Não, produto destacava. sim, Eu sim, fiz minha pequena contribuição nisso sim, daí, enfiei sim. minha cara para tentar aprender, mas essa sensação que me chama atenção. Quer dizer, eu tenho um 20%, um 30% do mercado, não vou dizer inexplorado, mas poderia ser melhor explorado. Só que é um mercado que não é maduro. Então, quando tínhamos amigos meus, Paulinho da Prefer de Brasília, a gente discutiu muito sobre isso. Quando você apontar que membrana dá para aplicar, tem problema, tem erro e tem acerto, e como conserta, você começa a amadurecer esse mercado e ela É vai isso aí. crescer. É Porque a isso aí. manta todo mundo sabe, o Então, asfalto todo mundo mas sabe. aí você que falou que queria minha opinião. Hoje não Eu é tô... hoje não é dia da minha opinião, não. Mas hoje, eu vou devolver minha opinião Não, a com uma opinião é muito pergunta. importante. Tá, Todas as mas eu vou opiniões. devolver com uma pergunta. Não seria o caso da gente pensar que esses 80% eles se deram justamente porque existem uma quantidade de anos muito grande de lições aprendidas para melhorar esse mercado que ainda não existe para membranas? Com certeza. E o que eu vejo hoje está muito atrelado a isso. Um fabricante há alguns anos atrás, vou falar mais de 10 anos aí, ele lançou a ideia de que membrana acrílica ou manta líquida todo mundo pode usar. Colocou isso no rádio, colocou, né, chegou lá atrás das montanhas, né, chegou em Minas Gerais essas propagandas e, obviamente, deu uma popularizada, mas deu errado porque, como a gente bem sabe, a impermeabilização é detalhe. Ela não é produto, ela é detalhe, né? É projeto e tal, a gente sabe que é estudo, mas preparação de superfície, tarará, a membrana depende muito disso. Mas hoje, quando a gente vê uma construtora, né, claro que vai ter todo tipo, mas eu já enxergo que já existe uma cultura melhor, é claro que vai depender de projeto, etc. Mas do pessoal ter uma preparação melhor, pensar, opa, nós vamos usar a membrana aqui. Aqui a gente não pode fazer do jeito que a gente deixa para manta asfáltica. Então, assim, a passos lentos, assim como deve ter sido, eu não participei ativamente disso no passado do asfalto. A gente também está criando uma cultura para uso de novas tecnologias. Concordo. Isso aí eu concordo plenamente com você. E eu vou te falar, devolver a pergunta no bom sentido. Você já viu um cara de aplicador de manta de asfalto com o que ele aprendeu e tem que ser respeitado, o amadurecimento desse mercado, a cultura desse tipo de impermeabilização? É muito raro, porque ele já passou por tanto problema que ele não fala que tem problema. É verdade, ele acostuma. Ele acostuma. Então, por exemplo, No fato. para você Fato. eu que vim de fora, por exemplo, você chega um ralo, você chega uma tubulação que você vai ter que proteger. Pô, é um trabalho artesanal, vamos dizer assim. Tem que ser um belo de um artesão para fazer muito bem feito. Para ele já acostumou com essa carapuça de ser um bom artesão para trabalhar com esse tipo de tecnologia. Então, para ele é normal. Só que passaram muitos anos, ninguém fala nada. Quando você chega um outro negócio que não tem espessura, que você não controla a espessura, que você depende de substrato, puta, é o terror, entendeu? É verdade. Então, eu acho que é muito. Hoje em dia, por exemplo, quando a gente participava no IBE, era muito legal. Eu ainda participo de algumas câmeras. A gente vê que de fora você tem muitos parâmetros, muita tecnologia de membranas e outros sistemas que a gente aos poucos está trazendo para o Brasil. Até parâmetros. Eu fiz um trabalho muito legal e coordeno uma câmera dentro do IB, um GT, que é o CBA, que é como uma membrana suporta uma fissura que vai surgir no substrato. Então, esse tipo de conceito ajuda você a maturar um mercado. Mas é um mercado ainda latente, precisa ser trabalhado melhor. Demora, demora. Mas para mim me chama a atenção o diferencial, porque se você analisar do lado de fora, todo mundo que está nos 70% não vai crescer ali. Ali, você não vai inventar uma manta muito melhor do que ela já está, ela tá super boa. Dentro É das, verdade. dentro das classificações melhores que você tem hoje em dia numa manta asfáltica, é o melhor que você pode oferecer. Um asfalto para você aplicar a manta melhor ainda. Quer dizer, você chegou vamos dizer, no top do que você pode trabalhar aquele negócio. E criaram aí, e estão ainda melhorando. Acho que a única coisa que faltava pensar e estão pensando bem aí, enfim, depende de maturação, é a aplicação a frio, né? É. Que é uma É. coisa que está em maturação. Porque você deu um passo para trás, agora você vai ter que Isso, reestudar. exatamente. Não é assim, tá aí, ó, pronto. Vai É. precisar estudar, vai precisar rever, tem que reescrever norma, tem que pensar. Isso tudo é muito legal, né? Mas, por exemplo, aí se você bom, o lado leigo da coisa, tá? O lado leigo. Se você vê o que é uma manta, a espessura de uma manta colada com asfalto, e você imaginando que você vai sobrepondo aquelas camadas, vamos pensar em coeficiente de segurança. Nossa, tem outro nome, mas vamos lá, Eu sei coeficiente de qual é, segurança. eu sei qual é. Se eu olho aquele negócio
aquele sistema, aquele negócio, fica feio até falar aquele negócio. Se você olha aquele sistema de impermeabilização, ou parte do sistema de impermeabilização, tantos milímetros, mais asfalto, mais biselando de botando uma proteção por cima, botando um isolamento. Pô, eu tô botando tanta coisa. É óbvio que eu vou me sentir mais seguro do que você pegar como a tua terra. Um grande amigo meu, mestre Firmino, falava: você bota uma membrana, uma camada com uma espessura de 1 milímetro, você vai passar um caminhão por cima. Haja tecnologia para aguentar. É isso aí. Entendeu? Então, esse tipo de trabalho que eu acho que tem sido constante, principalmente fora do Brasil. Então, fora do Brasil, por exemplo, você pega, no caso das membranas específicos, é muito raro hoje em dia você falar em alongamento e tração. Você fala em CBA, porque CBA reflete obra. Alongamento e tração é Eu propriedade aprendi de CBA produto. com você nem sabe, mas eu já te conto aqui. A primeira vez que eu escutei esse termo foi em uma palestra sua. Não, mas não fui, não. Isso vem de longe, teve Não, ajuda, não, teve não. onde. Eu tô dizendo eu. Não, Eu escutei isso pela primeira vez é com que você. eu vim de uma escola da empresa que eu trabalhava que falavam isso e eu não sabia o que era. Na verdade, assim. E quem começou foi o técnico da época da empresa que estava. Ele tinha muito relacionamento no IPT, porque ele trabalhava muito com concreto. Uhum. E ele tentou trazer um ensaio europeu que existia, que ninguém sabia o que significava, a verdade é essa, por IPT, para ver se podia ensaiar aqui. E aí lá chamaram aptidão para dissimular fissura. Inventaram um equipamento baseado na tinta, foi muito legal. Só que pegou esse resultado, até por ser uma empresa menor, e ninguém conseguia ter um entendimento disso, ele ficou esquecido desde 2004 para frente. Sério, então já era um estudo já de. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Na Europa há muito tempo. Você tem todas as fichas técnicas, os principais Nossa. produtos, você tem o CBA. E não é feito só numa temperatura, é feito em várias temperaturas, porque é uma situação que reflete a obra. Ou seja, alongamento e tração é a característica de produto. Eu boto no Sim. laboratório, não tem nenhuma influência externa. Sim, não. O CBA, até para quem está assistindo ou escutando, né, ele acabou de dar o nome em português, né? O Francisco colocou aqui que tem a ver com a aptidão de dissimular fissuras, né? Que o material tem, mas então ele é aplicado, não é do produto, é o produto aplicado. É, Então porque é a hora que você bota na laje, ele tem isso. flexibilidade. Você botou na laje, como é que ficou a flexibilidade dele? Tá Exatamente. acoplado na laje, tá amarrado na Tá laje. amarrado na laje. Isso E, é e, é, legal. e é legal, porque, por exemplo, o CBA aí você começa a fuçar, então você vai estudando, vai para a norma da 6118, norma de estrutura, então você começa a ver que toda estrutura, do jeito que é construída no Brasil, estádio 3, vai fissurar. Toda laje vai fissurar, 03, Vai. 04, normal. Então, Tá na norma, né? tá na norma, uma hora, você não constrói de um jeito para você evitar isso, é É permissível a isso. permissível. Ou seja, você fez uma laje qualquer que seja, uma casinha, não sei o que, uma grande obra, uma hora ela vai fissurar. Você vai trabalhar com um produto moldado, que seja ele o elemento final ou parte do elemento final de impermeabilização, você tem que ter uma preocupação. Essa laje vai fissurar algum momento em algum lugar, e eu não sei onde é que é. Se eu souber, eu vou lá e trato. Antes, você comentou agora, você faz um trabalho, você consegue prevenir patologias que podem, manifestações que podem surgir. A hora que você tem uma fissuração que você não sabe onde vai surgir nem quando, ou o teu produto aguenta um pouco para não dar BO, ou fica mais difícil. Então, o CBA é isso. Eu vou botar um produto numa laje, eu sei que vai fissurar, e o meu produto vai ter uma característica de segurar um tanto. Ele estica, como se fosse um alongamento a mais. E eu tô vendo aqui, a gente acabou indo para um bate-papo mais técnico, mas é bom, é gostoso, eu gosto, né? Mas assim, eu fico escutando você, é muito bom, porque você é um cara muito curioso, né? Sou. Você é bem curioso. E aí, assim, né? Bom, você ficou um bom tempo, né, nessa outra empresa. Como disse o professor Granato, inclusive, queremos você aqui, professor Granato. Queremos você aqui na prosa do Mestre Gui. E eu achei espetacular isso que ele falou, que você tinha uma bala, né? Você tinha uma arma e você lutou com ela. Uma boa arma, um bom produto, Sim. isso é fato, né? Um produto que é extremamente elogiado por onde eu passo, realmente, né? Às vezes eu concordo com ele e tal, e tá tudo bem, e é isso mesmo, esse é o mercado. E, enfim. Mas assim, eu fico impressionado porque o engenheiro químico que teve que aprender sobre impermeabilização e assim, né? E você dá palestras, você participa de treinamentos, você sempre está muito próximo das instituições, do IB, da AEI, né? A AEI, a gente até falando em off sobre isso, né? Que é uma instituição que a gente gosta muito, uma associação, na verdade, né? Sou fã, sou fãzaça daí. Não, eu também, né? Somos juntos aí,
né? Daqui a pouco o Renato tá escutando, a gente vai falar, você não tá indo na reunião, vai me xingar, mas vou participar, Renato, relaxa. Eu também não posso, agora vai sobrar pra mim também. Então. Mas assim, isso que eu acho muito legal, assim, como que você é um cara que, cara, você se joga de cabeça, né? Deve ser meio louco, né? Treino boxe, Mas- não sei o que. Aí, tá vendo? Não, engenheiro químico é louco, né? Já começa daí, né? Pra começar. Não, a engenharia química foi tão engraçado, Luiz, porque assim, quando eu fui fazer Mackenzie, tudo em civil, e eu sempre tive muita facilidade em química, não sei por quê. Então, quando eu tava no Mackenzie, no colegial, a professora falava, eu gostava dela, aquela coisa de... né, Aham. se dava bem com uma professora, então você até absorvia melhor a matéria dela. Eu prestava muita atenção. E eu tinha muito exemplo na minha cabeça que ela falava mosca, não sei o quê, eu guardava aquilo lá, anotava. E quando eu chegava na hora de fazer prova, não sei o quê, eu ia muito bem, independente de estudar ou não. E eu vi que os outros não entendiam nada. Aí pediram para dar aula para eles. Aí eu dava aula e os caras iam bem. Eu falei, pô, peraí, acho que eu entendo. Quando eu cheguei na faculdade, eu fui fazer civil, seco. Aí os professores da faculdade me convenceram que eu tinha que fazer engenharia química, porque se eu entendia alguma coisa na frente, eu tinha que aproveitar. E eu, burro, acreditei, né? Então foi por esse caminho. Então, eu acho que assim, a gente tem que. Eu gosto de curiosar muito, Luiz, mas eu gosto de pensar no que da minha curiosidade, o que ela me dá de resposta. Você fala uma coisa pra mim hoje em dia, eu vou dormir com aquilo, eu fico matutando na minha cabeça, entendeu? Porque eu acho que isso é o diferencial do ser humano. Teve um engenheiro que trabalhou comigo, eu nunca vou esquecer uma frase dele, o engenheiro Eduardo. Aliás, puta, Ah, o mentor aí, um ó. dos mentores, tá? Ele sempre falava assim que, e ele era bem engenheiro, né? Aquele protótipo de engenheiro, 1,90 m, jogou basquete, então ele andava com uma calculadora, HP aqui no cinto de um lado e o celular do outro, né? A arma do Cartucheira, as engenheiro, duas né? armas. Eu falava, engenheiro Eduardo. Então, bem professor de faculdade de engenharia. E ele falava uma coisa para mim que eu achava muito legal. Ele me adotou, né? Ele achava que eu era um engenheiro que pensava, então ele gostava de mim desse jeito. Legal, legal. E ele falava que a gente tinha que todo dia aprender uma coisa, como engenheiro, né? Ele falava, então, por pior que seja, você tem que prestar atenção, porque senão você não evoluiu, você não cresceu. Então ele falava, você vai entrar no elevador. É uma coisa idiota. Você tem que prestar atenção como que a pessoa, naquela época que tinha ascensorista, como é que ela coordena para ligar o botão primeiro, puxar, fechar o elevador, como é que ela se relaciona com... Você tem que aprender qualquer coisa. Se você parou para pensar e viu uma coisa que você não sabia e você aprendeu, você evoluiu como ser humano, porque o ser humano é pensante, tem que fazer com a cabeça de engenheiro, né? E eu acho que isso daí é bem legal, entendeu? Eu acho que a gente vai aprendendo muito disso, porque esse negócio de meter a cara, dar palestra, fuçar atrás das coisas é muito assim. Eu vou ouvir, vou pensar e vou tentar passar o meu melhor para os outros. Eu acho que se eu sei alguma coisa nessa vida um pouco melhor que você, não é mérito meu, é minha obrigação dividir. E eu acho que para tudo. Sim, Eu acho que para tudo. Concordo. E eu acho que é um exercício da gente, meter a cara, aprender e passar para os outros. Eu acho que é isso que é o que fazem com a gente o tempo inteiro. Eu, por exemplo, você falou de mentor, né? Não sei se você quer comentar sobre isso ou eu comentar. Tem alguns mentores que a gente guarda. O engenheiro Eduardo foi um dentro da Ecobit. Tem um senhor que trabalhou muito tempo comigo, talvez até você conheça, dos antigos. Trabalhou muito tempo no mercado, a gente tira sarro, né? Porque ele já está com bastante idade. Ele é um representante que chama Meira. Não, esse eu não conheço. Trabalhou na asfaltadora brasileira, não sei o que, sempre andava de dispensório, todo mundo conhece ele no mercado. Foi uma escola de vida para mim. Comecei a acompanhar a obra com ele, mas não é o cara mais técnico, mas na técnica dele ele sabia mais que muita gente. Mas aí tinha que aprender. Você tinha que brigar com ele, tinha que fazer as coisas. Então são coisas. O próprio Granato, hoje em dia, depois de mais formado, você presta atenção no que ele fala, você vai fazer um curso. Com todo mundo você aprende. Uma aula tua, quando você fala de selante, o jeito que você fala, o Anderson. Sabe, eu acho que Anderson, tem tanta gente que você tem que se espelhar na vida profissional, é só você estar aberto. As pessoas às vezes não gostam de enxergar os outros nem escutar os outros. É verdade. É verdade. Eu acho que é bem isso mesmo. A gente tem que dividir, eu acho que isso é uma obrigação. Eu também tenho essa mesmíssima opinião. Eu acho que o que a gente aprende... Pô, a gente vai embora daqui um tempo, gente. Nós vamos embora daqui, por que não deixar o que você aprendeu? Porque são tantos assuntos diferentes, né? Assim, nós estamos falando de engenharia, né? Engenharia é tão complexa, né? A gente vê
o engenheiro civil, muitas vezes, aí, saindo da faculdade focado em cronograma de obra, em gestão de projetos, né? Não quero ficar também generalizando, mas é o que eu mais vejo. Sim. E quando que a engenharia de materiais é uma engenharia que, putz, que eu acho que a química está muito atrelada a isso, se você quiser se especializar. E muitas vezes o engenheiro civil ele não sabe, ele acha que hoje em dia não é mais concreto e tijolo que você usa para construir. Você tem drywall, placa cimentícia, né? Hoje o PVC é uma realidade, né? Antigamente usava tubulação metálica, são materiais muito diferentes. E aí fachada, putz, nem vou falar, fachada, quanto de material diferente você pode colocar. Então assim, tem tanta dificuldade por aí, né? Então, muitos especialistas. Então, tem que dividir, né? Você é um cara que entende muito de membrana, né? Não, muito, muito. Você pode achar que é pouco porque você sabe que é um mundo gigantesco. Eu concordo contigo. Mas o pouco que você sabe é muito para pessoal que nunca estudou sobre o assunto. Eu acho que é importante, Luiz, assim, a gente vai ficando mais velho. Eu acho que o único defeito que você acaba tendo, isso é uma característica muito minha. Mais velho, você vai ficando pior, talvez aprendi muito com Meira, com outros. Você fala um pouco o que você pensa. Você gosta de ser sincero demais, entendeu? Aquele cara que vem dar tapinha nas costas para apunhalar, achar o melhor lugar para apunhalar, não tem espaço, entendeu? Então, isso às vezes é muito bom e muito ruim, né? Mas eu acho assim, por exemplo, a gente na vida tem que misturar um pouco nossa vida pessoal e profissional, porque a gente fica muito tempo na vida profissional, mas a gente não pode esquecer uma coisa, o relógio anda para trás. A gente acha que o relógio anda para frente. E é isso que você falou. A gente está diminuindo o nosso tempo aqui. Então, se você não contribuir com os outros, não fizer, o que você está fazendo aqui? Guardando para você? E a gente às vezes esquece esse conceito, você se envolve tanto com as coisas, eu não penso um pouco nisso. Concordo. E eu acho que é legal isso, entendeu? Eu mais velho, fico muito com esse conceito. A única coisa que eu preciso tomar cuidado, às vezes, é papa na língua, né? Tem que tomar cuidado. Cuidado com o que eu vai falar, né? Mas eu acho muito legal isso, eu acho muito bacana. E agora você está indo, como você mesmo brincou, eu acho legal, até para a gente ir para a próxima parte do nosso bate-papo, mas é legal que agora você tem um arsenal. E aí? Vai ter que aprender um pouquinho de cada, né? Como diz o mineiro, né? Pouquinho de cada. Pouquinho de cada. É muito difícil. Você tem gente... E isso também é outra frase que me pegou, que eu aprendi numa aula, que era do Anderson. Nunca vou esquecer também. O importante não é você saber tudo, é ter o telefone de quem sabe. Isso é fato. Entendeu? Então, hoje em dia, por exemplo, no local onde eu tô, muito grato a terem me chamado, especialmente uma pessoa, o Emerson, Sérgio Guerra, mas o Emerson é um cara que para mim eu conhecia, mas a sinceridade dele do mercado me ganhou muito. Porque é como eu imagino, como eu penso as coisas, né? Ele é um cara extremamente transparente. Você conhece, muito transparente. Para muita gente é um susto, para mim é uma dádiva, entendeu? Você ter a tranquilidade de trabalhar com uma pessoa que vai te xingar e vai te elogiar, mas na cara. E isso para mim é primordial de conceito de vida, entendeu? Então, hoje em dia o que eu vejo assim, aí eu vou falar de onde eu tô, não tô fazendo merchan, mas as várias armas, né? Você vê que você tem tanta arma, cara, que você tem que tirar proveito, porque, por exemplo, eu quando tinha uma arma só, quando eu tava no mercado, eu tinha que ter faca nos dentes, porque eu brigava com uma arma contra todos, por exemplo. E hoje em dia, com um monte de armas, você começa a alocar melhor as armas, você tem... É isso aí. Então você tem primeiro um entendimento do que você tem de armas, mas não pode esquecer que você tem todas essas armas, porque você começa a ter um monte de universos complementares. Aqui eu posso ir com isso, mas eu também posso, mas não posso esquecer aquilo lá. Mas aqui também eu posso ir com isso. Então você começa a ter soluções. Aí fica bacana. Aí você começa a pensar em impermeabilização maior, como um todo. Você usou o termo, é isso aí, como um todo, solução, né? É sistema, não é produto, E aí você tendo um arsenal que você tem a teu alcance, aqueles filmes de ação, né? Que você vai lá, abre o armário, sai um monte de arma, granada que eu vou... É mais ou menos isso. Aí você sai com tudo. É tipo Rambo bem armado, né? Sim. Dependendo do que você joga a flecha, dependendo do que você joga uma granada, dependendo do que você tira. Mas você tem todas as armas, só que você tem que ter conhecimento dela e não esquecer que você tem todas elas para oferecer alguma coisa. Aí eu acho que volta aquela conversa. Se eu pisar numa obra, se eu pisar num lugar, é minha obrigação, onde eu estiver, oferecer o melhor que eu posso. Com tudo que eu conheço. Eu sei mais daquele negócio que o cara que está do outro lado. Então eu tenho que passar essa segurança para ele, coerente, correta. Olha, eu tenho isso para te ajudar, cara. Aí entra o lado comercial da coisa, que é uma consequência e uma busca que todo mundo vive no nosso meio por causa disso. Mas eu acho que começa do conhecimento. Então, hoje em dia, eu me sinto assim, maravilhado. Cara, quando eu cheguei no laboratório de onde eu tô, eu falei, puta que legal, olha o tamanho do laboratório. Sabe? Aquilo que te dá uma segurança. Engenheiro químico, isso aí, né? Não, mas te dá segurança. Aí você começa a fuçar, né? Você fala que eu sou curioso, né? Aí você vai
se ligando no mercado. Aí você começa a perguntar, fuçar com as pessoas. Ah, você conhece? Conheço. Ah, legal, baita produto. Ó, você começa a juntar essas opiniões, você fala, vai te dando força. Aí você fala, faz uma enquete própria, vamos dizer assim. Aí você começa até a levantar. Nossa, eu não pensei que a empresa era tão bem conceituada. É bacana você sentir isso. Eu, quando entrei em impermeabilização, isso era só voltando lá atrás, Fica à era vontade. uma coisa legal que eu acho, Luiz, porque muita gente, mesmo os meninos que trabalharam comigo, representante comercial, mudei para várias áreas na outra empresa, então fui comercial, fui técnico, fui novos negócios, mas eu vi que o pessoal tinha muito medo da palavra impermeabilização e do mundo impermeabilização. E o que a gente vê na prática é que muito pouca gente conhece isso. Eu concordo. Muito pouca gente. Então, o pouco que se a pessoa tentar aprender, tentar saber, ela vai estar um passo na frente dos que estão nas obras. Que é como você falou, hoje em dia a maioria dos engenheiros de obra é gerente de conta, vamos chamar assim. É isso aí. Então, você tendo um pouco de conhecimento, você consegue não só, não ludibriar para vender mais, mas você consegue agregar valores para vender mais. Então, só precisa se esforçar e se empenhar. Voltando isso que eu falei de sentir o mercado, pesquisar, eu me lembro que quando eu entrei, foi muito engraçado, cara. Quando eu entrei em impermeabilização, minha mãe era viva ainda, e aí tinha uma senhora que trabalhava com ela, impermeabilização, ela vinha com os problemas, na minha casa vaza não sei o quê. Aí eu comecei a falar, puta, pra onde eu tô me metendo, cara, É não sei isso o quê. aí. Aí comecei a fazer uma pesquisa minha, juro por Deus, essa era meu pessoal. E comecei a fuçar com um monte de gente. De cada 10 pessoas que falavam de impermeabilização, não tinha 9 me falavam de problema, cara. Ninguém me falava bem. Eu comecei a ficar assustado, entendeu? Porque eu falei, será? E aí eu vi que metade das coisas não era nem impermeabilização, era vedação. Mas é engraçado É isso aí. como você cria preconceitos, né? Então aí eu comecei a ter medo da impermeabilização daí. Eu comecei a respeitar, né? Opa! Já que você tem É medo. isso aí. E aí o resto vai aprendendo no mercado. Outro grande mentor, Firmino. Firmino foi um cara que eu encontrei no meio do caminho, tenho uma admiração profunda por ele, pelo conhecimento dele. Sabe Peço muito. licença, às vezes falam algumas coisas, né, quando eu faço um bate-papo com o pessoal usando o Firmino, mas ele me trouxe coisas assim importantes. Ah, sabia que a água tem, é o único, um dos poucos elementos que tem 3 estados físicos? Sólido, líquido e gasoso. Então você tem que brigar com 3 inimigos, é mais difícil. Não, então começa a se ligar, né? Então, peraí, não é qualquer coisa que é a água. Aí você vai, que nem eu comentei do concreto. O maior problema de concreto você tem por causa de água. Pô, vamos cuidar da água, vamos tomar. E isso é verdade, né? É bem engraçado isso, mas dá pra brincar um pouco. Essa questão da impermeabilização, a gente acabou entrando nela como uma oportunidade, né? Porque você vê. Sim. Mas é incrível, isso que você falou é uma super realidade. Eu não vou dizer de 9 de 10 não. 10 de 10 pessoas já teve algum problema relativo a isso. Não precisa nem fazer pesquisa, não precisa nem Ó, perguntar, porque é verdade. outra que você deve ter conhecido, grande amigo meu também, de negócio, mentor também, Antônio Sérgio, que foi da Comercial Rafael, não sei se você se lembra da Comercial Rafael. Uma vez a gente fez um negócio, um momento da vida que eu tive, que eu fiz uma operação de prótese, fiquei um tempo afastado. A gente fez uma pré-pesquisa, comentando entre a gente, que era assim, eu tenho um problema no apartamento. Isso era o Bruno, filho do seu Rafael, o Antônio Sérgio, a gente comentando nas coisas. Se você fizer uma pesquisa no teu prédio, se tem problema de vazamento, onde os caras correm, é a coisa mais engraçada. Aí você vê como o mercado nosso é confuso. Aí eu me lembro que, assim, uma enquete rápida, assim, 80% é na loja de material de construção do bairro pedir uma solução. É isso aí. Não sabe nem o que que é. É isso Aí aí. um 10% era o zelador, que era um cara mais hábil, tá? Que sabia mexer, que mexeu, participou da construção, era um cara mais, vamos É chamar assim, muito isso. sem nenhum pejorativismo. Um cara mais braçal, um cara mais de encanador, É. que tinha esse traquejo. E muitas vezes, muito pouco, o síndico, se o síndico era mais enfronhado. Tá? Terminava, fechava a pesquisa, ninguém perguntou de um engenheiro, de um É isso aí. impermeabilizador, de um arquiteto, de nada. Então, fica restrito. O mercado, a gente não consegue nem dar nome no mercado. Mas isso é até hoje, né? Isso é até hoje. Isso não é uma coisa antiga. Assim, é claro que melhorou. Você tem associações, a gente falou da EI do Rio, a gente tem o próprio IB, né? Sim. Que é o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, né? Então ele O próprio tem. IDD, que tem cursos hoje em dia O legais de IDD, impermeabilização. puxa vida, né? Eu fiz, né? Eu fiz especialização, né? A Eu também. pós-graduação em impermeabilização, né? Tecnologia da impermeabilização lá no IDD, né? Mas assim, a gente vive disso, é Sim. diferente, né? Mas é incrível como, né? Na obra nova, não, eu acho que aí ainda existe o aplicador, né? Tem o manteiro,
né? A gente brinca, né? Às vezes eu falo assim, o cara que usa o chinelo Rider, nada contra o chinelo Não, Rider. não, O mas cara tinha que tá de botina, pô. O cara vai mexer com maçarico. Você falou muito de asfalto aí, mas a maior parte das mantas coladas do Brasil, elas são coladas a maçarico. sim. Nada contra, é um bom sistema, é normatizado, mas é diferente de colar com asfalto, né? Tem as suas diferenças, tem vidas úteis diferentes, né? Mas assim, aí beleza, a obra nova, mas a obra de reparo chama o pintor. Nada contra o pintor, mas o pintor ele pinta. E aí o cara tá indo porque ele percebe que o produto, ele lê, fala, é só misturar e aplicar. Usa brocha, usa rolo, mas não tem o conhecimento. Luiz, você é tão É engraçado. muito louco, Que nem cara. você falou, a manta líquida que surgiu, né? A manta líquida já existia na Europa, veio de lá para cá, tá? Só que na Europa não foi consagrado. E eu participei bem, porque eu mexia com membrana. Aliás, para mim foi um dos grandes fenômenos, o segundo principal, de marketing que teve no Brasil, foi o lançamento da manta líquida. Porque quem lançou, tirou um modelo, até na empresa que eu trabalhava, foi muito focada para tirar esse modelo, esse conceito de faça você mesmo, porque era um Uhum. produto mais. Era objetivo de tirar a dificuldade da aplicação de Da manta, asfalto, exatamente. gás, maçarico, temperatura e Então, tal. era pegar a parte marketing boa, né? E o cara soube explorar isso muito bem. E aí ele conseguiu se associar com o pessoal que fazia, ligado ao Osmar Santos, que foi um grande fenômeno. Você chegou a conhecer um grande narrador aqui esportivo que teve, tinha os É, irmãos deles, não sei o quê. eu sei, eu não sei a história dele, eu sei que pegou Pronto. exatamente. Então, pegou esse pessoal e chegou. Esse tipo de coisa que eu falo que falta um trabalho de base. Ele chegou, de um lado, certo ou errado, foi marqueteiro, mas ele fez bem feito. Quem faz impermeabilização, teoricamente, é o peão, é o trabalhador. O que o cara faz? Vê jogo de futebol. Ótimo. Então eu vou migrar todo o a Foi minha isso aí. publicidade, Foi toda a isso minha aí. veiculação vai ser para onde? Para o jogo de futebol. E aí começou todo o trabalho em jogo de futebol. A manta líquida era o conceito de combater a manta asfáltica, como Sim. teve na Europa. Só que os conceitos. Lá na Europa é mais legal, né? Porque lá na Europa não tem manta, né? Pela norma europeia, que é a 1504, tudo é membrana. Então é membrana asfáltica, membrana de Lá não é PVC. igual aqui. Aqui a Né? gente separa manta de Aqui separa a membrana. manta de membrana. Não sei nem qual tá certo ou não, A terminologia. cada terminologia, mas lá fora é tudo membrana. Tudo membrana. Então, mesmo assim, eles têm os critérios de classificação de cada tipo de produto. Então, quando botaram manta ali, não pode ser, não é a mesma coisa. Quando chegou no Brasil, todo mundo, vamos dizer assim, subestimou o produto. Isso não dá em nada, não sei o quê. E aí foi um grande defeito da indústria asfáltica, que não percebeu que esse produto começou a crescer. E começou a crescer pelas beiradas, que esse negócio de fazer futebol. Por isso que eu te falo, fenômeno de marketing, o cara achou o veículo onde ele poderia Você falou, bater é forte. verdade. Em Minas Gerais, tem uma rádio que até hoje ela é uma das líderes, mas naquela época ela tinha 95% de audiência. Pegou meio-dia a Rádio Esportes e a turma do bate-bola às 6 horas da tarde. Ficava veiculando umas 50 vezes, era quase uma lavagem cerebral. Não, mas o trabalho foi muito mais bem. Muito. Eu acompanhei de perto, entendeu? Eu tive alguns Ó, tô contatos. falando de Minas, o de São Paulo com certeza Não, mas foi assim, as outdoor e coisas vão vindo e tal. caem no teu colo. É muito engraçado, por exemplo. Então, eu conheci, teve um menino que trabalhou comigo muitos anos, que ele foi supervisor dessa empresa da manta líquida, não sei o quê. Então, ele falou que o conceito era muito inteligente. Essa empresa já existia, tinha um comissionamento para os vendedores, sei lá, de 3%. Quando lançou a manta líquida, associou-se a alguns distribuidores, aí não vem ao caso certos detalhes, mas na prática comercial, ele pegou os mesmos representantes, os mesmos vendedores dele e falou: ó, tem um produto novo. Se você vender esse produto, tua comissão normal é 3. Esse aqui você tem 10. O cara saiu vendendo. É. Depois você começava assim. Então, teve um trabalho muito bem feito de marketing. Se você abrir um novo cliente, um CNPJ novo, você ganha R$ 1.000 de prêmio independente da venda. Então, eu peguei uma época que qualquer padaria tinha manta líquida, entendeu? Porque cada um CNPJ ativo que você abria, você ganhava um prêmio. Então, quer dizer, foi todo um conjunto e um contexto bem feito Para colocar o produto no para colocar o mercado. produto. Então, eu não estou dizendo que foi o melhor caminho, mas, por exemplo, impermeabilização, isso me incomoda. Uma vez eu estava discutindo isso no IB, que a gente participa, né? Como você falou, é um instituto, respeito muito, é o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que a gente tem que ajudar e trabalhar cada vez mais todos nós, mas, por exemplo, estava discutindo muito isso na assessoria de imprensa, quando era a Câmara dos Fabricantes. A gente precisava ter, às vezes, um conceito para chegar no público final do que é impermeabilização, que as pessoas não sabem. Eu não sei se você se lembra uma vez que tinha uma propaganda, eu não sei se era da Gerdau, alguma coisa de encanamento,
Não, era tubo, acho que era tubo de aço. Era aço que era usado em construção. Que o cara entrava na casa, a mulher batia na parede e falava, aqui tem Gerdau, então a construção é boa. Mas Foi era alguma coisa familiar isso. conceitual, ou seja, independente da marca Gerdau, ela vendia o conceito de que aquilo era importante, tá? Então, o vergalhão, a coisa de aço de boa qualidade dava uma segurança na construção. A impermeabilização não é tratada assim. Então, o leigo, é como você falou, não tem nem ideia. Ele não vê, né? A verdade é que ele não vê. Assim, a gente tem sistemas expostos? Tem. Mas a maior parte da hipermeabilização ela não é vista. É, Você tem um acabamento por cima, você aí, tem concreto, enfim. aquela coisa, né? O porcelanato que você vai usar em cima tem que pagar 200 conto. A impermeabilização que vai embaixo você É paga. baratinho. Aí, isso aí, meu amigo. Eu tenho um monte de causos desse tipo. Eu queria agora escutar os seus, assim. Eu imagino que você tem uns causos Não, bons tem. aí de impermeabilização. Pelo menos uns dois aí você vai contar pra Não, gente. tem rapidinho a conta, mas eu só complementar uma coisa que eu tiro sarro de mim mesmo, né? Que a gente vai aprendendo, que você falou que a gente fica curioso e fuçando. Então, ó, pensa bem, impermeabilização tá lá embaixo. Então, eu comecei com sapato. Sim. Sapato tá em cima. Depois do sapato foi pra cerâmica. Foi pra baixo do sapato. Depois da cerâmica foi pra impermeabilização. Eu Você falei, tá só descendo. a próxima minha vai ser venda de caixão, cara. Não tem outro Ai, caminho pra ai, ir. ai, pelo amor de Não, Deus. brincadeira. Então, caso. Tem umas coisas engraçadas, tá? Tem, sem citar muito nomes, tá? Fica à vontade. Aprendizado Conta de aí. bater no peito, né? Eu nunca vou esquecer, tinha um parceiro que era fora de São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu gostava muito e gosto muito deles. Agora vou atuar um pouco mais no Rio, com certeza estar mais próximo. E se estiver ouvindo, vai lembrar a história, vai rir pra caramba. E fizeram uma obra na época com membrana. E tinha um grande parceiro que, em paz descanse, que também foi um grande mentor, que era o Felipe da Impermaster, não sei se chegou a Sim, sim. conhecer. Não conheci, mas sei. Entendeu? Conheci por tabela, primeiro era contra mim, depois virou grande amigo meu, então, puta, eu gostava pra caramba, que era um professor pardal, mas ele botava a cara também, então pra mim eu gostava, que era outro que botava a cara pra aprender, né? E ele começava a me instigar algumas coisas. Ele perdeu uma obra grande, que era uma obra de um banco, e usava o produto que era uma membrana. E o cara tava aplicando no horário de pico. E aí começou a dar problema de bolha, não sei o que, foi um inferno. Aí a distribuidora, o cara, não sei o que, putz, eu não tinha como ir. Mas era o Mas produto que você trabalhava. eu trabalhava. Ah, E aí a tá. gente vendeu para essa obra, estava dando algum problema. E o cara que perdeu a obra, que era da Impermassa, falou: olha, toma cuidado que o cara tá aplicando errado, tá assim, assim, assim. E ficava me dando os toques, né? E eu já estava mais ou menos preparado. Aí estourou o problema e eu não tinha como ir. Naquela época eu estava começando. Puta, aquelas bagunças, mas eu não podia deixar para trás a distribuidora, nem o cliente, né? E só teve um jeito de eu ir. Ônibus de noite. Era de um dia pro outro. Puta, falei, vambora. Peguei um ônibus, leito. Acho que nem era, nem sei lá o que era. Bati a noite inteira, cara. Fui lá pra resolver, porque tinha que ter visto aquele. Tinha que resolver. Bati lá, fui não sei o que, saí, puta, acho que tomei, não sei se tomei um banho rápido, não sei o que, mudei de roupa, não sei o que, fui pra obra. Eu ouvi um monte do cara. Aí o cara, eu falava, o cara não queria entender. O aplicador, o rapaz que trabalhava com ele, entendia mais do que eu falava que o dono. Mas tudo bem. Deu bolha, deu bolha. Eu falei, vai dar bolha, tá úmido. Não, não tá, não tá, não tá, pô, tudo bem. Puta, aí depois passou a história, eu tive que fazer um laudo explicando por que formava a bolha, que é uma coisa legal de membrana, né? Porque a bolha não é uma característica de produto, é uma característica do local onde você está Do aplicando, ambiente. do ambiente. Então é o substrato, ou tem falta de coesão, ou tem uma umidade que vai gerar bolha no produto que foi aplicado por cima, principalmente se for moldado, né? Pô, eu tinha que explicar isso pro cara. Pô, fiz um puta de um relatório, não sei o quê. E aí foi engraçado, porque eu bati e voltei de ônibus. O cara ficou pé da vida comigo, me xingou porque falou que ia sobrar pra ele. Eu falei, cara, me matei. Aí depois eu fui uma vez, aí tinha um carro que eu andava, que tinha um adesivo e tinha aqueles insufilme que tava velho e formava umas bolhas, né? É, sim. Aí eu fiquei conhecido por um período por garoto bolha, que é pro Rio de Janeiro. Mas eu fiquei tão pé da vida, cara, porque eu viajei à noite, voltei no outro dia só pra ajudar o cara. Tentei ajudar, fiz um relatório, puta, e ele entrou por aqui, sai por aqui, continuei sendo xingado por causa de bolha. Então, eu me lembro que tinha umas coisas que a gente passava que por mais que você tentava ajudar, não era compreensível. E isso é a falta de maturidade de mercado, de respeito. Total. Teve outras também mais velho que era mais legal, assim. Teve uma obra muito emblemática que a gente teve também com a empresa antiga. Por relacionamento. Era uma grande empresa, era um negócio aeroportuário, não sei o quê, e o cara tinha alguns projetos e ele me chamou. Eu falei, não faço projeto. Ele falou, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu falei, cara, posso te ajudar. Não, mas isso é um paliativo. Eu falei,
tem paliativos melhores e menores. Você pode estudar um paliativo com cabeça de engenheiro. Então me ajude. Então, e a gente fez um paliativo na obra dele, muito assertivo, tomando o máximo de cuidado dentro do que eu sabia, do que eu podia, conversava com as pessoas, e ele é um engenheiro que estava cuidando disso. E era uma obra que, teoricamente, eu já ouvi muito disso, posso botar por cima disso? Teoricamente, você nunca vai botar. Mas tem situações que você consegue driblar de uma maneira mais assertiva possível, falar, olha, se eu fizer isso, pode dar isso. E essa foi uma delas. Era uma obra muito grande, que deu muito certo. E, assim, sabe, o cuidado, o medo e o cuidado, entendeu? Falar, será que eu tomei cuidado com a junta que o cara tem? Será que, puta, eu indiquei o jeito certo? E a gente compôs uma série de sistemas baseado em engenharia que funcionou muito bem. E era uma obra muito grande. Né? Porque isso aí é assim, né? O sonho do construtor É. é não ter que quebrar. Não ter que quebrar, passa qualquer coisa que você gasta pouco e dura 20 mil anos, entendeu? Não tem que fazer nada. Mas é diferente, né? Vocês deram uma consultoria, vocês avaliaram o risco. Tudo é gestão de risco, né, Francisco? Então, isso aí foi uma coisa, questão de engenharia, que depois eu fiz de novo no Rio de Janeiro com uma grande projetista amiga minha, a Thaís da Cetimper, tá? Que a gente pensava assim, dá para fazer isso? Não é o ideal, mas é o que estão querendo. Como fazer isso com cabeça de engenheiro? Então, essa evolução de como fazer com cabeça de engenheiro, dentro do que é possível, mas com menos risco, para mim foi uma evolução profissional. Que Concordo, eu senti, que eu achava assim, você não deixa de fazer uma coisa, mas faz uma coisa com muita cabeça. Mas aí envolveu gente, porque tem muita gente que quer só o produto, você concorda? Concordo. O cara fala assim, não, eu quero um produto para passar aqui. Não, gente. Não existe. E a mesma coisa que você falou, produto base água, também é outra coisa que eu aprendi no mercado, foi com um aplicador de Ribeirão Preto, foi muito amigo meu. Ele falou, é uma bênção ser um produto base água, mas é um problema. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você está dizendo que o cara pode diluir com água. A hora que o cara quiser, se é produto base água, se ele quiser batizar, ele batiza. E a gente nunca, a gente como fabricante, não sei o que, você nunca imagina nisso. Você pensa no lado ecológico, de sustentabilidade, você nunca imagina que você tá. É aquela coisa do brasileiro que pega a moedinha de telefone antigamente e botava no fliperama para pagar menos. É a mesma coisa. Produto base de água, o cara dilui. Essa do fliperama, os caras tinham que mudar as máquinas. Não, tinha que mudar. Eu participei muito disso. Tinha os moleques que tinham aquela moeda telefônica que era mais barata que era o fliperama, você entrava. Você errava um pouquinho e passava. Então, a mesma coisa. Produto base de água. Brasileiro é bom porque eu diluo. Olha que loucura. E, na verdade, todo o conceito de uma indústria era de sustentabilidade, não sei o quê. Então, esses casos eu me lembro. E teve um outro também que foi legal, Conta cara. Que tá bom. Tem outro legal, cara, também. Esse também foi bacana. Aí foi um lado mais comercial, mas é coisa de meter as caras e aprender, né? Esse da obra grande, que foi bem pensada, fiquei muito feliz, porque era uma área muito grande, era uma área de 10 mil metros, tá? Nossa, e que não quebrou? E não quebrou. Olha, então foi realmente um trabalho... Assim, trabalho de minucioso, vai, ele construir miniatura. Com todos os riscos possíveis, mas uma coisa... Não, mas eu vou fazer um parênteses para quem está escutando ou assistindo. Gente, olha, envolveu o projetista, envolveu o fabricante, foi um negócio sério. Não, negócio sério de pensar todo mundo junto. Pensar ideias, entendeu? Juntos. Isso, exato. Né? A administração de risco. Não, fantástico. Que legal. Que você tem que ser muito sincero de falar, ó, isso não é o ideal, mas você vai dentro do que a gente está fazendo, vai ser... A gente está indo até aqui. Até aqui, consciente. Consciência e tal. Legal. E um outro que foi legal também foi... Essa obra também foi bacana, porque era assim, era um cliente corporativo que trabalhava com a gente, gostava do nosso produto. E por um erro, tá, comercial, eu não estava diretamente ligado na área comercial, quem cuidava era um engenheiro técnico desse cliente. E lançaram uma licitação. E botaram um material genérico. E na época, o que era um importador, que também é um dos mentores, o italiano, o Franco, ele viu que teve essa licitação e a gente não estava. Ele falou, pô, mas não é cliente de vocês? Como é que não tá? Não sei o que. E deu uma puta dura. Aí esse engenheiro, que era um mentor meu, ele não tinha nada de comercial, mas técnico fantástico, entendeu? Aí eu fui com ele, que eu estava entrando na empresa para fazer parte comercial, para tentar ajudar, né? E a gente foi, puta, muito legal. Quando chegou lá, o cara queria usar o nosso produto, mas ele não teve um acompanhamento, não teve uma prescrição. Hoje em dia a Suprema faz isso muito legal. Tu faça uma prescrição, não faça o projeto, faça uma indicação, uma prescrição do que eu como fabricante te indico. Aí você vai no projetista, alinha com o projetista, não sei o que, faz uma recomendação. Faz uma recomendação e com uma equipe você faz um negócio bacana, né? Então eu me lembro que eu fui com ele e aí eu peguei no ar. Aí foi de botar a cara. Legal. Que era, o cara gostava do nosso produto e na situação que ele tinha tecnicamente era o nosso produto. Só que ele não conseguiu escrever porque ele não teve apoio. E aí eu fucei o nome do que ganhou a licitação.
E era um cara que não recebia a gente, mas nem a pau. Entendeu? Sabe aquele cara? Pô, não tenho tempo, não tenho tempo. O aplicador que ganhou. O aplicador que ganhou. Tá, entendi. Cara, eu saí de lá. Falei, eu preciso fazer, tem que dar um jeito, né? Aí a gente Preciso dessa obra. preciso fazer o meu nome por senhor que era técnico. Eu falei, ele também, ó. Claro. Puta, eu me lembro que eu peguei e falei, cara, vi o nome do cara, achei o endereço do cara, despenquei no escritório do cara. Sem marcar nada, entendeu? Bati na porta. Toquei a campainha. Precisava falar com o fulano e tal. Tá em reunião. É importante, eu vim do tal lugar, amando do tal lugar. Aí, peraí. O cara tinha ganho a licitação nesse lugar e eu fui lá amando de tal lugar. Ele abriu, quer dizer, tava em reunião nada, né? Mas aí abriu para conversar comigo. E aí eu cheguei, me lembro que tinha Nextel naquela época, então me lembro que eu cheguei, tinha tido uma reunião lá nesse local, né? E o cara tinha falado, eu gosto do teu produto, é isso que eu quero usar, não sei o quê, mas não estava escrito, né? Ficou no ar, né? E aí eu bati no aplicador, cheguei para ele e falei assim, você vai usar nosso produto, né? Não, vou usar o produto que eu achar mais barato, que eu achar mais... Eu falei, não, é o nosso, não é, não é, eu tô aqui por causa disso, não, nem te conheço direito, entendeu? Não. E aí eu comecei a peitar, aí eu me deu ideia, falei assim, você quer falar com o arquiteto de lá? Vamos falar já. Aí peguei o Nextel e liguei pro cara. E eu tinha saído de lá. Opa, tudo bem, meu? Ó, tô aqui com o nosso amigo fulano e tal. Só pra confirmar. Você quer isso daí, né? É o que você usa, né? É o teu produto que eu uso. Ah, tá legal. Obrigado, abração. Ouviu? Aí o cara começou a contar comigo. Depois virou um grande amigo meu. Mas foi assim, um chute assim, sabe aquele que você faz assim? Podia ter dado errado, hein? Com certeza, cara. Risco lá, então, era 0. Eu tinha 0 e saiu pro 100, mas deu sorte. Então, esse negócio de botar a cara, às vezes você tem que administrar risco, às vezes. Sim. Não dá para você ficar vendo o mundo passar, né? Não, legal. Mas tem uns casos assim que a gente passou. Passei fora do Brasil algumas coisas, mas é muito legal. Você vai eu acho assim, aprendo todo dia. Outro mentor também que não posso deixar de falar. Aplicador, quando é teu amigo, por exemplo, tem um dos amigos meus de Campinas, da Vedacamp, não sei se você chegou a conhecer. Não conheço. Tanto São Paulo. Sim, não conheço. Luiz Obra. Cara, fui muito em obra com eles, assim, de aprender. No final eu ia com eles especificar a obra junto com eles. Legal. Mas assim, juntar esforços. O cara fala assim, não tá legal, não botaria aqui tanto, botaria com tela, botaria com tantos quilos. Aí eu ficava discutindo para ele, não precisa tanto, não, faz melhor a base. A gente chegava numa obra que ele ia fazer, tá? Então, e aí eu acho que é ouvir e participar junto com os outros, porque às vezes você abre mão de algumas coisas e você ganha outras, entendeu? Ah, sem dúvida. Então, ele ia fazer a obra, ele ia ganhar a obra, mas eu ia vender meu produto para ele. Se eu tivesse junto, os dois ganhavam. Esse é o trabalho. E às vezes as pessoas não entendem essa colaboração conjunta, que eu acho que aí a gente deixa de crescer como setor. Eu também acho, o aplicador ele não é obrigado a estar só com um fabricante, vai depender muito dele. Mas ele estar com o fabricante é muito importante. E essa relação... mais de um. E a relação, eu acho que aí é o principal, Luiz. Como eu te falei, quando eu fui com essa obra que eu fiquei conhecido como Menino Bolha, que eu fiquei pé da vida, puta da vida, pode dizer a verdade. Menino Bolha, ó, gente, vocês já descobriram o apelido eu fiquei com bronca, porque eu tentei fazer tudo pra provar que não era eu, mas puta, coitado de mim. Eu gostei, foi do Isso Filme com Bolha. Eu fiz filme com Bolha. Lá no Rio é muito comum de vez, não que seja só de lá, eu vejo isso todo lugar. O carro saiu daí. Nessa vez eu fui de ônibus e voltei. Tomei um monte de dura porque gastei dinheiro e não resolvi o problema. Quando eu voltei na outra vez que ia com o carro na empresa, né? Época, aí descobriram que tinha esse filme com Bolha. Aí compactuou o Menino Bolha, ficou um bom tempo, cara. Aí fiquei pé da vida com essa história, mas é isso que eu tô te falando. Então a gente tem que nem esse caso. Eu acho que a proximidade, problema todo mundo tem, Luiz, na vida, né? E eu falo isso quando a gente vai conhecer aplicador, projetista, quem quer que seja, qualquer fabricante. Se o cara fala nunca tive problema, sai fora porque tá mentindo. Não. Concordo, óbvio. O negócio é ver como você resolve o problema. É, isso aí. Se você dá a cara, se você vai em frente, pode ter certeza que você joga junto com quem for. Se você se esquiva, que é um caso que a gente conhece, o famoso empurra para lá e sai para outro lado, cara, pode funcionar hoje, amanhã, mas ao longo do tempo a conta chega. O tapete, você vai jogando para debaixo, uma hora esse tapete vai... tapete, exatamente. Então, eu achava isso, foi onde eu aprendi e onde eu sou muito grato, que por fazer isso, talvez de meter a cara, foi onde eu comecei a aprender um pouco, porque todo mundo tinha saco de me ensinar. Porque já que eu botava a cara para jogar junto, então ficava... A outra que eu aprendi, cara, como fabricante, essa eu fiquei pé da vida também, que nem o Menino Bolha.
Tinha um amigo nosso, na época que estava na primeira empresa, ficava lá na Ricardo Jafé, na Ipiranga. E tinha um cara que tinha uma loja de piscina, ficou parceiro, não sei o quê. E tinha uma regra para virar revenda, o cara virou revenda, não sei o quê. E eu, tonto, ainda mais que eu vinha do mundo de revestimento, era pastilha, aquele negócio. Aí o cara começou a usar os produtos e, pô, dá pra você vir aqui? Pô, eu ia com o maior prazer, não sei o quê. Aí chegou um dia, ele marcava comigo e ele ficou com tanta confiança que ele marcava para eu ir na obra dele, com o aplicador dele, ele não ia. Mas na malandragem, entendeu? E o bobo, eu querendo agradar, ia. E aí eu me lembro que chegou um dia, era para ver uma obra de uma piscina, não sei o quê. Ele marcou comigo, 2 vezes ele fez isso. E uma delas ele fez, eu fiquei lá com o braço cruzado, tá um menino lá. Aí tinha chovido, queria ver como é que fazia, não sei o quê. Ele não aparecia. Eu ligava para ele, não aparecia. Pedi pro menino ligar, ele teve um problema, pediu para você ficar aqui. Eu sei lá que eu fiquei e vi o cara fazendo uma coisa errada. Eu falei, pô, não tá certo. Eu falando com o cara, não, o menino que tava executando. E passou, foi embora. Passou uns 15 dias. Ele me liga pé da vida, dizendo que o condomínio estava exigindo minha presença, porque eu andava com o uniforme da empresa. Uhum. Então tinham filmado na câmera de segurança o grandão, que era eu, daquela empresa que estava lá. Então eu tinha que ir lá resolver o problema, porque eu fui lá para fazer. Eu falei, mas eu vendo produto, eu não fiz nada. Não, mas tá filmado lá. Cara, esse dia eu fiquei tão pé da vida, porque aí, como filmaram o nome da empresa, e eu, para evitar problemas, me vi na obrigação de ir mais vezes lá para tentar resolver. E era um erro que ele tinha cometido e que eu, quando estava lá, tinha avisado. Então, quando eu voltei lá, e aí eu exigi que ele fosse junto, falei, esse menino que veio junto comigo, né? Pergunta que eu falei para ele. Se ele fizesse a secagem, passando um pano daqui para cá, quando chegava lá, tava molhado, ia dar problema. Não falei? Falei. O que você teve? Tive problema. Deu bolha, a famosa bolha. Deu bolha ali no canto. Falei, e o que eu tenho a ver com isso? Eu avisei ainda. Pena que eu não gravei, né? Mas aí saiu meu nome. Aí eu comecei aí, como fabricante, nunca mais eu fui com um uniforme numa obra. Olha só. Porque aí era jogar a culpa, entendeu? Então, eu achava que aí inexiste Ah, mas parceria. Então, mas tem uma máxima que diz: quando é que um problema acaba? Quando você tem alguém para pôr a culpa, né? Isso é uma, Você né? transfere, né? Transferiu. Eu gostei, aprendi mais um hoje. O problema acaba quando você tem para Então, quem esse dia jogar. eu fiquei muito pé da vida porque me filmaram e aí, para não comprometer, eu Ó, que fui coisa, consegui hein? resolver. Mas aí, desse dia em diante, Lição aprendida, hein? Lição lição dura, aprendida, lição lição dura, dura. Aí, por lição exemplo, eu dura. ia com outra roupa. Nunca mais fui com uma roupa de obra, roupa de empresa numa obra. Agora, essa é uma lição aprendida boa. Agora eu quero que você já contou alguns dos mentores. Agora eu quero que você dê essa lista pra gente. Você já falou Lista de alguns. mentor, tinha alguns, né? Então, vai Conta aí. falei engenheiro. Eu acho assim, Luiz, você vivenciou isso. A gente tem um gap muito grande entre as pessoas dentro do mundo que a gente convive, como você falou, a gente adquiriu essa vida profissional da impermeabilização, entre o que tinha de impermeabilização no passado, fez um hiato e tem a Isso. turma nova. Então, normalmente, para mim, os mentores, eu acho que as pessoas mais velhas, não estou dizendo que são as mais sábias, mas tem mais para acrescentar para a gente, né? Passou por muito mais coisa, né? E eu acho que a gente tem que ter o bom senso de escutar. Então, Concordo. todos os meus mentores, assim, desse mercado, são pessoas que são mais velhas que eu, que me ensinaram muito. Então, o Engenheiro Eduardo da Decobit, o Franco, que era da Decobit, que o importador, o Meira, que é esse representante que eu aprendi Legal. muito, o pessoal da Vedacamp, o Luiz Alva, o próprio Granato, a gente, o Felipe da Impermaster, o Higino do Rio, o Firmino, são se você for ver, são pessoas que atuam no nosso segmento, mais pauladas, equilibradas até pela própria idade, que se você senta com eles, é uma lição. Aí cabe você prestar atenção e aprender. Tem gente que escuta, entra por aqui, sai por aqui. Eu sou ligado. Uma palavra que vem deles, eu presto muita atenção. Mesmo que eu não entenda lufas na hora, eu vou pensar. Então, todos os mentores que eu tive no meu, posso te dizer, nesse segmento profissional, são pessoas mais velhas que vivenciaram a impermeabilização na pele. Legal. E eu acho que foi onde eu procurei me espelhar e aprender um pouco. Bacana. Acho que ficou. Basicamente foram todos Não, esses. ficou um belo registro aqui. Achei fantástico. Não, eu acho bacana. Eu acho que são pessoas que passaram na nossa vida de uma maneira muito efetiva. A gente absorve ou não. Eu aprendi muito Não, e massa aprendo. demais. Como você deve ter percebido, já passamos de 1 hora. Nem sei, porque eu fiquei falando, eu falo pra caramba, você A já gente viu, né? fala bastante. Para a gente fechar com chave de ouro o nosso bate-papo, a tagline, né? O nosso tagline da Dalminas que apoia, né, esse projeto pessoal, Pô, tá um Minas, né? Dalminas. É,
tranquilidade que dura, né? Então, esse é um tagline que fala um pouquinho aí, inclusive, da área da impermeabilização, né, de tudo que a Dalminas está envolvida no mercado de química de construção, mas só que aqui a gente quer saber o que passa pela sua cabeça quando você escuta ou lê tranquilidade que dura, em 1, 2, 3 palavras, o que vier na sua cabeça. Para mim, hoje em dia, mediante tudo que eu vivi na vida nos últimos tempos, principalmente, saúde mental. Legal. Saúde mental é quando você consegue ter um equilíbrio da tua saúde física, do que você pensa e do convívio que você tem, seja familiar, profissional, pessoal. Se você não tiver essa saúde mental e, por exemplo, a coisa não consegue fluir normalmente na tua cabeça, você vai ter problema físico, você vai ter problema Vai de ter os saúde. problemas, exato. E a gente, querendo ou não, é uma máquina pensante. E você começa a ter problemas em outras esferas, seja profissional, seja pessoal, e uma puxa a outra. Então eu acho que saúde mental, assim, você levantar e saber que vai num lugar trabalhar, que é a maior parte que a gente passa na nossa vida, né? Com felicidade, você vai gostando para você ir, cara, não tem preço. Porque com certeza vai refletir na tua vida pessoal, vai refletir no teu ganho lá na frente, vai refletir no teu Concordo. dia a dia, entendeu? Então, eu acho, hoje em dia eu aprendi que isso para mim é primordial. Saúde mental para mim é um negócio legal. Bacana, essa eu não tinha escutado. Tranquilidade que dura. E é mesmo, né? Pra Dura. Saúde mental dura. Porque Tranquilo eu já que passei dura. algumas vezes na vida, Luiz, você ir para um lugar que você não quer ir, te causa tanto problema. Então, é muito importante você estar fazendo uma coisa que você goste para você. É aquela história do relógio. O relógio marca a menos. Então, já que você está aqui a menos, aproveita tudo que você faz da melhor forma possível, né? Concordo. Faz de peito aberto, de coração aberto, de cabeça aberta. Bela mensagem. Não sei se é bela. Eu acho. Eu também sinto isso aí. Acho que é bacana. A saúde mental, para mim, hoje em dia, você perde tranquilidade que dura para mim é ter saúde mental. Tenho certeza que muita gente que escutou ou está assistindo a gente aí vai concordar. Não, vamos ver. Vai Eu tô aqui para concordar. contribuir com todo mundo. Essa é a minha obrigação. Bacana. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo. Queria te agradecer imensamente por esse bate-papo enriquecedor. É enriquecedor. Bons Eu que causos. agradeço. Foi espetacular e fica aí o espaço para você fazer os agradecimentos finais. Não, eu agradeço primeiro a você, a todos que tiveram a paciência de ouvir falar um monte, né? Mas é no sentido de poder ajudar. Contem comigo por que precisarem. O Francisco é sempre o Francisco, independente de onde está. Hoje em dia está num outro lugar, mas estou à disposição de todos. E agradeço de novo, fico até lisonjeado demais de estar aqui. Eu sempre acho que, para que eu estou aqui? Eu sou tão pequenininho, mas sou muito grato a tudo e a todos que me cercam. Muito obrigado, Legal. Luiz. Bacana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Na próxima semana, mais uma prosa do Mestre Gui. Um abraço, até lá.